Esse é o projeto Redação com Futebol, tá? Já vem sendo aplicado aí com algumas turmas desde 2017. Tá? Vamos ver como é que ele funciona. Dá para ser aplicado em qualquer tipo de redação. Então, vou trabalhar primeiro nessa redação aqui, que é a redação do Enem. A gente vai mostrando aqui, pode ser por competência. Então, temos a primeira redação do primeiro aluno, a segunda redação do segundo aluno. Eu vou explicar aqui como é que vai ser corrigido, como vai ser a evolução no tabuleiro. É um tabuleiro que os alunos vão evoluir. Então, competência 1, gramática. Competência 2, tipologia textual. Competência 3, projeto de texto, defesa da tese. Competência 4, progressão textual. Competência 5, proposta de intervenção, redação Enem. Se eles vão ter essa aula, vão ver essa mesma telinha aí. Já fizeram a redação, já enviaram, já foi corrigido, já coloquei no tabuleiro. A gente vai começar. Então, vamos ler a primeira redação. Feita a leitura, eles vão anotar todas as observações que ele tem, todas as competências e vamos, primeira coisa é verificar se está dentro da tipologia textual e se está dentro do tema. A gente fez essa verificação, passamos para a segunda redação, fazemos a leitura, mesma coisa, conferimos tipologia textual, se está dentro do tema, ok, delimitou tudo certinho. Vamos então para o tabuleiro competencial, vamos ver a primeira redação. Os alunos apresentam suas impressões sobre a redação e nós então partimos para a análise da banca. Opa, será que foi gol? Será que foi gol? Ah, boa redação. Opa, quase errou alguma coisa na competência 1. O pessoal chegou muito pertinho de fazer o gol e perdeu. Isso os alunos ficam entusiasmados. O que eu errei? Uma turma comemora, a outra não. Eles são orientados nos momentos que podem comemorar. E aí, na hora que o professor falar, eles fazem silêncio e vão observar o que aconteceu. E aí, a redação 1 foi até os 160 pontos. Evoluiu até os 160 pontos. E aí, vamos explicar quais foram os erros. Na parte de gramática aqui. A gente dá o zoom, volta, explica direitinho para eles, igual os alunos gostam. Agora vamos falar sobre a redação 2, como é que eles acharam na competência 1, de gramática, eles encontraram de erro. Bom, foi uma redação que teve alguns erros a mais, por isso já ficou aí nos 120 pontos. E aí vamos explicar, olha só, aí eles vão entender, vai ser explicado passo a passo o que errou e atiça a curiosidade dos alunos, porque eles ficam, por que eu errei, por que eu não evoluí? Ok, vai competência 2, segue o mesmo formato, aí vai ser explicado qual é a pontuação da competência 2, 40 pontos, tangenciamento, aí vai dando aqui como vai ser a pontuação a cada nível. Né? E aí, analisamos a primeira redação, uma imagem interessante de futebol, será que foi gol, será que não foi gol? O pessoal mais antigo sabe, a criançada já fica na dúvida. E aí vamos à análise aí, ó. Fez 200 pontos, significa que foi gol e eles podem comemorar, vibrar, e o futebol faz parte da cultura brasileira, todas as religiões, ideologias, etnias, então não tem cor, classe, nada. Todo mundo participa e eles são os atores, é a redação deles. Pode ser feito no tabuleiro, pode ser feito na própria quadra, com eles evoluindo, recebendo os comandos, né? Com a turma toda assistindo, é interessante. E aí vai seguindo, aí vamos mostrar quais são os erros da redação, na competência 2, os acertos. Ele marcou 200 pontos, essa parte azulzinha aí, teve um pequeno errinho, a gente explica o porquê. O segundo, ela só vai fazer o gol, a segunda redação agora, a competência 2, perdeu por muito pouco, né? Então ele foi bem, foi lá no 160, perdeu por pouco de fazer o gol. Por que, professor? Que eu errei? Aí a gente vai lá e mostra os erros, são esses vermelhinhos aí, o que poderia ter sido melhor. E a gente apresenta aí a competência 2 dele. Competência 3, que é a parte de projeto de texto, a argumentação em si. A gente vai explicar aqui como eles vão evoluir, certo? Fala um pouco sobre os textos motivadores que não pode, olha só. A gente pode usar os GIFs, os memes, tudo direitinho, para que eles possam evoluir. E aí, feita a análise da redação 1, viu-se que ele não evoluiu tanto, e a gente vai explicar o motivo, vai mostrar os principais erros aí da redação 1, né, que citou um detalhe, mas não desenvolveu, né, no projeto de texto. Vamos para a redação 2. Olha só, será que foi gol? Opa, quase que o goleiro tirava, mas ele marcou o gol. Certo? Foi perfeito na redação 2. Teve um pequeno errinho aqui embaixo, mas aquilo ali foi o que o quase goleiro tirava, mas no final ele bateu o projeto de texto e a tese direitinho. E a gente vai explicar passo a passo, lê os acertos e tudo mais, vai ser explicado. Então toda essa partezinha azul, verde, ela é explicada para o aluno. E eles são os personagens, eles fazem as redações, após a turma corrige a redação e eles mandam
a melhor redação de cada turma. Pode ser feito entre colégios, pode ser feito dentro da turma, pode ser feito entre turmas. E é perfeito, atiça a curiosidade dos alunos e eles aprendem realmente. Competência 4, mesma coisa, mesma situação. Aí o alunozinho evoluiu, 160 pontos, errou alguma coisa, a gente vai mostrar os erros, vai explicar os acertos também, porque ele evoluiu tanto, né? O outro aluno, será que ele fez o gol? Aí do Brasil, olha só, fez o gol, interessante, realmente são boas redações. Então ele, 200 pontos agora, está começando a diminuir, a gente vai marcando aqui, você vê aqui embaixo as bolinhas vermelho e azul, que vão deixando os pontos das competências anteriores, né? E vamos mostrar os acertos dele, não tem nenhuma observação aí, observe que só o verde e azul a gente explica essa pontuação, e aí como ele evoluiu, como esses pontos aqui do texto ajudaram a evoluir, e eles vão compreendendo, né? E mais a parte conectiva. Competência 5, que é a proposta de texto, a gente vai dizendo aqui como eles vão pontuar, explica e vamos ver como é que foi o número 1. Olha só, foi bem, né? Marcou um gol, bateu todos os elementos, a gente vai, então, marcou 200 pontos, a gente vai aí explicar, ó, aparecendo aí quem, o que, finalidade, meio, efeito, efeito do efeito, e aí eles vão aprendendo. Ó. O segundo fez o gol, o meu atabalhoado, bateu na cara, mas e aí os alunos vibram, comemoram, uns ficam tristes, daí depois vamos para a explicação, eles fazem silêncio, aproveitando essa cultura brasileira, né? Chama a atenção, eles percebem a progressão textual, a gente mostra os acertos deles também, como é que eles fizeram a pontuação da proposta direitinho. E aí, nós temos aí o placar final, certo? E os alunos comemoram aí o seu trabalho na redação, aprendem dentro da nossa cultura, né? O futebol que faz parte da cultura brasileira, e a redação, que é uma das grandes dificuldades do brasileiro. Então aprendem a progressão, no passo a passo, como se fosse um jogo de futebol, como tudo se articula, como uma partida de futebol.